Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. E neste episódio, esteja atento ou atenta, porque vamos falar sobre expressões que lhe permitem dizer que alguém é ou está distraído. Bom, é certo que todos nós temos os nossos momentos de desconcentração, mas há algumas pessoas que não têm só momentos pontuais de distração, de desconcentração. Para algumas pessoas, essa é uma característica permanente. E sabemos também que quando estamos ou somos distraídos, há alguma probabilidade de nos esquecermos de coisas importantes, de cometermos alguns erros. Portanto, neste episódio, as expressões que nós vamos conhecer são expressões, algumas delas que nos permitem falar sobre pessoas que são permanentemente distraídas e que têm essa característica, ou então falar sobre um estado temporário de distração. No entanto, vamos conhecer também expressões coloquiais que são usadas sobretudo para falar da distração como característica permanente. E como eu disse, quando somos ou estamos distraídos, a probabilidade de cometermos erros, de sermos trapalhões, ou seja, fazermos as coisas de forma não muito correta, aumenta. Portanto, as expressões que vamos conhecer podem ter também essa ideia implícita. Por isso, vamos lá começar sem mais demoras. Primeira expressão que vamos conhecer é a expressão ter a cabeça na lua, estar com a cabeça na lua ou ainda estar na lua, simplesmente. Como vamos ver, há muitas expressões que podemos usar para falarmos de alguém distraído que usam esta imagem da cabeça fora do lugar em que deveria estar, aqui sobre os ombros. Esta primeira expressão, na sua variante ter a cabeça na lua, é essencialmente usada quando falamos de uma característica permanente, um traço de caráter daquela pessoa e geralmente quando usamos estar com a cabeça na lua ou estar na lua, estamos a falar de algo mais temporário e pontual. Assim sendo, podemos dizer coisas como: a Ana está sempre a trocar a medicação da mãe. Ela tem mesmo a cabeça na lua. Ou ainda, hoje o Miguel está pouco atento à aula. Parece que está com a cabeça na lua. Ou então, parece que está na lua. Também usando a nossa cabeça como imagem, em vez de dizermos que a cabeça está noutro lugar, como a lua, podemos dizer que alguém é cabeça no ar. Ou então, que está com a cabeça no ar. Assim sendo, podemos dizer coisas como: o Pedro é tão cabeça no ar, já perdeu as chaves de casa mais de 10 vezes. Ou, para falarmos de algo mais pontual, podemos dizer: não estás a ouvir nada do que eu te estou a dizer. Hoje estás com a cabeça no ar. Mas não é só a cabeça no ar que nos provoca distração. Imaginem que vem um vento muito forte. Também nos desconcentra. Então, imaginem o que é ter uma cabeça de vento. Pois claro, é uma pessoa extremamente distraída e mais, ser cabeça de vento, assim como ser cabeça no ar, nós também podemos usar não só para falar da pessoa que se distrai facilmente, que se desconcentra facilmente, mas também da pessoa pouco responsável. Por isso, ser cabeça de vento pode ser uma pessoa distraída ou ser uma pessoa pouco responsável. Por isso, podemos dizer coisas como: a filha da Marta não quer saber dos estudos para nada. É uma cabeça de vento. E podemos dizer também: o João é
tão cabeça de vento que deixou o carro destravado. A quarta expressão é uma expressão que os meus alunos adoram e que causa sempre alguma diversão quando a veem pela primeira vez. Ser cabeça de alho xoxo. Ser cabeça de alho xoxo. E atenção, porque voltamos a usar a cabeça, mas aqui há um jogo de palavras, porque a cabeça pode ser aquilo que temos sobre os nossos ombros, não é? Onde está o nosso cérebro, que nos permite tomar decisões, estarmos mais ou menos concentrados, mas também podemos falar da cabeça de alho. Quando nós temos um conjunto de dentes de alho, esse conjunto de dentes de alho forma uma cabeça de alho. E o que é um alho xoxo? Um alho xoxo é um alho que já está seco, é um alho que já não está no seu melhor estado. Então já estão a ver onde é que estamos a chegar, não é? Uma cabeça de alho xoxo é uma cabeça que não está, uma cabeça de alho, neste caso, que não está nas suas melhores condições. Portanto, esta é outra expressão muito coloquial que vocês podem usar quando estão a falar de alguém distraído, esquecido, que se esquece facilmente das coisas, que faz coisas erradas, precisamente por estar distraído e desconcentrado, que é uma cabeça de alho xoxo. Por vezes, esta expressão pode até ser usada para falarmos de alguém pouco inteligente. Um exemplo de aplicação desta expressão poderia ser num contexto como o seguinte: és mesmo cabeça de alho xoxo. Como é que deixaste as chaves dentro de casa outra vez? Passamos agora à quinta expressão e abandonamos a cabeça. Já vimos várias expressões com a palavra cabeça. Agora vamos a outra muito curiosa e que também usamos com muita frequência numa linguagem mais coloquial, que é estar a pensar na morte da bezerra. É verdade que falar da morte não é simpático, falar da morte de um animal como a bezerra continua a não ser uma coisa agradável, mas esta expressão significa estar distraído nos seus pensamentos, estar muito reflexivo. Portanto, quando vemos alguém que parece estar muito distante nos seus pensamentos, perdido em reflexões e pouco concentrado no que está a acontecer, dizemos que está a pensar na morte da bezerra. E poderemos então dizer algo como: então, o que é que se passa contigo? Estás a pensar na morte da bezerra? E finalmente chegamos à última expressão deste episódio, que usa precisamente essa ideia de estar noutro lugar, estar distante, quando estamos alheados, quando estamos num estado de alheamento em relação ao que está a acontecer à nossa volta, quando estamos distraídos, e essa expressão é estar ou andar a leste. Estar ou andar a leste. Às vezes usamos também estar ou andar a leste do paraíso. Neste caso, andar a leste parece algo mais prolongado no tempo, estar a leste algo mais pontual, e podemos usar esta expressão não só para falar desse estado de distração, mas também de um estado em que não estamos a conseguir acompanhar qualquer coisa. Quando nos estão a contar alguma coisa, quando nos estão a ensinar alguma coisa e nós não estamos a conseguir compreender. Podemos então usar esta expressão em contextos como: desculpa, mas não ouvi nada do que disseste. Estava a leste. Ou ainda: eu tenho andado a leste da política nacional. Não tenho lido nem ouvido nada. Bom, espero que não tenha estado a pensar na morte da bezerra durante este episódio de podcast e também que não ande a leste do que está a acontecer no Falar Português. Se anda um pouco a leste, deixe-me recordar-lhe que 2 vezes por mês no canal de YouTube do Falar Português temos aulas ao vivo, as nossas aulas de português real, com a duração de cerca de 30 minutos,
em que vemos algumas expressões como aquelas que aprendemos neste episódio, expressões que podemos usar na nossa linguagem mais coloquial e que nos permitem expandir o nosso vocabulário e melhorar o nosso português, torná-lo mais natural. Portanto, se ainda não está a subscrever o canal do YouTube do Falar Português, se ainda não assistiu a estas aulas de português real, é uma boa oportunidade para parar durante um minuto, subscrever o canal e assim ficará mais atento, mais concentrado naquilo que está a acontecer e terá novas oportunidades, além dos episódios de podcast, para conhecer um português mais real, mais natural. E se não conseguir assistir ao vivo, não se preocupe, porque todas essas aulas ficam gravadas na nossa comunidade, a nossa área de membros, Comunidade Falar Português. Poderá também encontrar mais informações na descrição do episódio. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se gostou, deixe o seu gosto, deixe o seu amor. Como disse, subscreva aqui o canal e ative as notificações para saber quando é que há um episódio novo ou outro tipo de novidades. Da minha parte é tudo, despeço-me e digo-lhe até breve!